Bom dia, dia bom. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Você deitou, dormiu, está aqui, acordando para o propósito porque o Senhor te sustentou. Portanto, seja grato e celebre. O propósito de Deus está de pé. Você é propósito de Deus. Seja muito bem-vindo ao Acordando para o Propósito desta terça-feira. E nesse mês de abril nós estamos tratando sobre a temática Seja Inesquecível. E se você está aqui e porventura ainda não é inscrito no nosso canal, esse é o momento de você fazer a sua inscrição. Clique no botãozinho inscrever-se, acione o sininho das notificações, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Nós estamos aqui durante todo o mês de abril trazendo para vocês ensinamentos bíblicos, insights bíblicos, reflexões bíblicas que vão fazer com que a sua vida seja inesquecível. Nós conversamos sobre ser acessível. E quando você dá acesso a alguém, ou você se permite a ser acessado por alguém, ou acessar alguém, uma coisa começa a ser muito necessária dentro do aspecto da nossa relação com as pessoas. E existe um fator que ele é muito importante no que diz respeito a marcarmos nossa vida e marcarmos a vida de outras pessoas. Uma coisa chamada comunicação. Você precisa se comunicar bem para poder ser uma pessoa inesquecível. Eu poderia aqui citar inúmeras pessoas que marcaram a história por conta da sua maneira com que se comunicou. Veja, por exemplo, homens que ao longo da história fizeram grandes discursos, fizeram grandes narrativas acerca da defesa de algo, acerca da própria defesa da fé. Homens que se comunicaram através da fala, através da escrita, através da sua arte. Então você vê que a comunicação ela é muito mais do que apenas falar e ser ouvido. Eu gosto de pensar que a comunicação ela tem a ver com você falar, ser compreendido e também fazer com que aquela mensagem encontre um caminho prático para a vida daquela outra pessoa. Resumindo aqui, não adianta nós falarmos e a outra pessoa entender de outra forma. Aquilo que a outra pessoa entende, às vezes pode estar sendo um reflexo de nós entendermos se a nossa comunicação é eficaz ou não. Tem uma passagem na Bíblia aqui muito interessante e ela fala sobre isso. Se você puder abrir a sua Bíblia aí, Atos capítulo de número 8, a partir do versículo de número 26. Atos capítulo de número 8, a partir do versículo de número 26. Nós vamos ler aqui algumas partes para você entender. Essa passagem aqui, ela está vinculada a Filipe e o etíope. É uma passagem muito interessante, principalmente por conta de um dos versículos que tem aqui. Mas o versículo 26 é assim: um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce a Jerusalém, a Gaza. Ele se levantou e partiu. Então Filipe aqui obedece o anjo do Senhor. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. O Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o Senhor entende o que está lendo? Em outras versões, entendes o que leis? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir-se e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo uma passagem das Escrituras e, como aqui o próprio texto diz, um texto de Isaías. E se você quiser, você pode acompanhar do versículo 32 em diante para você ter aqui a essência do texto. Mas o que me chama aqui a atenção, primeiro, Filipe, ele vai se tornar um homem marcante aqui na vida do eunuco etíope. Por quê? Porque primeiro ele obedece à direção de Deus em relação àquilo que Deus, na sua soberania, na sua onipresença, vai ter uma compreensão acerca de um homem que tem aqui um coração voltado a adorá-lo, está lendo as Escrituras. Então, Filipe aqui ele vai se dar nessa obediência. 2, ele vai se colocar aqui como alguém acessível para ajudar o próximo. 3,
ele vai aqui se preocupar exatamente com a sua comunicação em relação a essa pessoa. Veja que Filipe aqui está dando um amparo não somente na comunicação verbal, mas também por intermédio da expressão da sua atitude. Então, o Filipe aqui está se comunicando, ele está se colocando para poder fazer com que esse eunuco possa, de alguma forma, compreender qual é ali a função de Filipe para esse momento. E o mais interessante, Filipe ele vai se preocupar com aquilo que o eunuco está lendo e principalmente se ele está entendendo aquilo que ele está lendo. Então você vê, a comunicação aqui de Filipe está gerando uma conexão com o próprio eunuco etíope e também favorecendo a interpretação daquilo que o eunuco está lendo. O versículo 34 diz assim, o eunuco perguntou a Filipe, diga-me, por favor, de que profeta está falando? Desse próprio ou de outro? Então Filipe começou aquela passagem, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Então veja que a comunicação de Filipe aqui tem um objetivo de apresentar Jesus e também de elucidar aquilo que o eunuco etíope está lendo. Isso é muito importante dentro das nossas relações. Nós não nos comunicamos com uma pessoa simplesmente pelo ato de agradar a outra pessoa, mas principalmente para transparecer quem nós somos, para poder transparecer a mensagem que nós carregamos e fazer com que essas pessoas compreendam isso. Então isso aqui é algo muito extraordinário. A comunicação, como eu disse, não é só pela via do emissor. O receptor de uma mensagem precisa compreender a mensagem. Aquela pessoa que de repente está lendo algo que você escreveu, precisa compreender o que você leu. Hoje em dia, as pessoas se comunicam de maneira muito fracionada, de maneira abreviada, e isso é desfavorecimento em relação à compreensão do texto, da língua portuguesa. Então veja, eu estou trazendo aqui para você uma passagem bíblica que ela acopla aqui vários aspectos da comunicação. A comunicação verbal, a comunicação através da expressão de Filipe, através da interpretação do texto que está sendo lido. Existe aqui muitas frentes do que nós podemos pensar sobre comunicação. E o mais interessante é porque quando a gente lê aqui, a partir do versículo 34, 35, a gente vê que Filipe ele vai começar apresentando as escrituras, aquela passagem bíblica, e ele vai culminar na apresentação das boas novas do Senhor Jesus Cristo. O que eu quero dizer para você aqui, você precisa se comunicar. Você quer ser uma pessoa marcante, uma pessoa inesquecível, você precisa se comunicar. Principalmente porque você carrega uma mensagem digna de ser anunciada. As boas novas é o anúncio do Senhor Jesus Cristo, é a comunicação da mensagem que o Senhor Jesus tem para salvar as nossas vidas. E quando eu falo de comunicação, você precisa pensar o seguinte, quando você se comunica, você está fazendo com que uma mensagem se torne comum entre você e aquele que recebe a mensagem. Lembrando, a comunicação não é uma via de mão única. Ela tem uma via de mão dupla, porque é emissor, receptor. No meio disso, a mensagem. Agora pense no seguinte, você quer ser marcante literalmente na comunicação da mensagem do Evangelho? Anote isso daqui. Seja alguém que na comunicação você dedica também tempo a ouvir, escutar a pessoa que está como interlocutor, como receptor, enfim, a pessoa que você está se relacionando, que você está se comunicando. Você precisa também ser um bom ouvinte. Você quer marcar, você quer ser inesquecível na vida de alguém? Seja um ouvinte também. Use a ideia da escuta como um fator positivo da sua comunicação. Ninguém se comunica somente falando, ninguém se comunica somente colocando palavras sobre palavras, fazendo com que a outra pessoa receba uma mensagem, mas também não consiga interagir. Então a comunicação ela tem a ver com uma interação. Você quer ser inesquecível? Você quer marcar a vida de alguém? Torne-se uma pessoa que se comunica com clareza. Você precisa aprender a se comunicar com clareza. Precisa melhorar a sua dicção, precisa melhorar a pronúncia das palavras, você precisa melhorar a entonação da sua palavra. Você acha, por exemplo, todo dia nós estamos aqui no Acordando para o Propósito.
Isso aqui é um exercício, um treinamento para melhorarmos a comunicação também. Se você ouve, ouse a comunicar o que você está aprendendo aqui com outra pessoa. E certamente você será uma pessoa inesquecível. Seja inesquecível, melhorando a sua comunicação. Tá certo? Então esse foi o Acordando para o Propósito de hoje. Quero desejar para você uma terça-feira abençoada, rica e abundante da presença de Deus. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. E eu te espero aqui amanhã, querendo Deus. E parabéns para você que está aqui acordando para o propósito. Um forte abraço.